O mundo, em geral, é bem rico em histórias de monstros, mas poucas culturas fazem isso tão bem quanto o Japão. Desde aranhas gigantes a tartarugas assassinas e mulheres canibais, os monstros japoneses são muito variados e muito bizarros. E hoje no Contos da Fogueira eu te apresento 3 monstros japoneses que vão fazer você pensar 2 ou 3 ou 4 vezes antes de se aproximar da água novamente. Mas antes de começar, a gente traz vídeo como esse todo sábado, toda semana. Então se você gosta do nosso conteúdo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e clicar no nosso sininho para ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora. Sem mais demora, vamos lá! Olha só, um dia alguém vai começar a fazer histórias tão legais e tão assustadoras quanto os japoneses, mas enquanto isso não acontece, eu vou continuar fazendo o vídeo do folclore e das lendas deles, sim. E hoje eu escolhi a dedo 3 monstros do shintoísmo para te apresentar. Shintoísmo é a religião indígena do Japão, como se fosse o nosso Tupi-Guarani, aquela religião bem antiga. E essa cultura nativa é repleta de histórias de yokais. Yokais são criaturas sobrenaturais, é uma classe de criaturas que é bem variada, inclusive. Tem fantasma, tem demônio, tem monstro, tem um monte de coisa. E nem todos são malignos, mas os que eu escolhi hoje certamente são. Nosso primeiro monstro talvez te traga sentimentos mistos, mas eu já vou avisando que se você tem medo de aranha, fica aí porque você vai se assustar bastante. Conhecido como Jorogumo ou Yorogumo, esse yokai das densas florestas japonesas assombra os camponeses há séculos. Essa entidade pode mudar de forma entre uma gigantesca aranha e uma belíssima mulher. Quando ela está na sua forma humana, ela frequenta as margens dos rios e lagos, sempre tocando a sua biwa. Biwa é um instrumento tradicional japonês que parece um violãozinho. Eu tô colocando fotos aí ao longo do vídeo para você ver. Os homens que passam perto de Yorogumo ficam encantados não só com a beleza da moça que eles estão vendo, mas também com a melodia da música que ela está tocando. E ficam enfeitiçados a ponto de seguir a criatura até o seu covil. Enquanto se aventuram pela floresta, os homens começam a perceber que eles não estão simplesmente seguindo uma mulher, mas estão caminhando a passos largos para o seu destino mortal. E é entre essas densas árvores, repletas de teias prateadas, que a sua verdadeira forma emerge uma gigantesca aranha faminta por sangue. Presos entre as teias e sem qualquer tipo de escapatória, os azarados aceitam o seu trágico destino nas mãos de Yorogumo, que se alimenta não só da carne, mas também das suas almas. Várias versões dessa lenda apelidam esse monstro de a Mulher da Cachoeira, e o motivo na verdade é bem fácil. Normalmente ela é encontrada perto de cachoeiras nesses rios e lagos. E na maioria das representações, na verdade, Yorogumo é representada como uma aranha gigante, mas onde era para ser a cabeça da aranha, sai o corpo, a parte de cima do corpo de uma mulher. Se você jogou ou joga Dark Souls ou alguma coisa parecida, você deve estar se lembrando agora exatamente que lá tem um boss que chama Quillag, que é exatamente isso. Eu vou colocar até a foto dela aí para vocês verem um videozinho, porque é exatamente Yorogumo, é a mesma coisa. E só por esse visual aqui eu achei que era interessante trazer esse yokai para o nosso vídeo. E serve para você tomar mais cuidado com quem você segue, especialmente à noite, especialmente na floresta. Vocês vão ver que tem muitos desses yokais ligados com água, tá? Porque, na verdade, a água é muito comum no Japão, né? São várias ilhas, então coisas relacionadas com mar, com rios, tem bastante por lá. E uma coisa que vem bastante também são essas questões de ser uma mulher linda. No caso desse nosso vídeo específico, essa vai ser a única mulher linda que vai aparecer aqui. Mas existem várias outras histórias, inclusive na semana passada o nosso vídeo falou de Yuki Onna, que é também uma mulher belíssima, mas que mata as pessoas com gelo, sabe? É um tipo de coisa bem comum na cultura japonesa. Não sei exatamente o porquê, mas mudam o cenário. Só que de qualquer maneira, esse yokai especificamente, essa é muito mais legal do que as outras, na minha opinião, simplesmente pelo visual. Imagina só você ser seduzido por uma mulher só para ser levado até a floresta, onde ela revela que na verdade ela é uma aranha gigante. Começa a me dar até calafrio de eu pensar em uma aranha gigante. Imagina uma dessa que vai devorar você. Bom, agora a gente vai continuar nos nossos rios e lagos, mas dessa vez vai ser muito longe de uma belíssima mulher. Agora, ao invés da gente falar de uma linda mulher, a gente vai falar sobre o Kappa, que é na verdade uma mistura de homem com tartaruga. O Kappa é uma criatura que tem mais ou menos a estatura de um ser humano, é descrito com uma pele escamosa, um bico muito afiado e tons de pele ou de escama que variam de um tom de verde até tons de azul.
característica mais distintiva de um Kappa, na verdade, é uma cavidade que ele tem aqui em cima da cabeça que é cheia de água. E isso, na verdade, não é só uma coisa estética, porque é a fonte da vida e da força do Kappa. Sem ela, ele não é nada. Os Kappas são conhecidos pela sua natureza travessa, tipo um saci pererê assim, mas eles são mestres nadadores que às vezes até desafiam seres humanos para competições de natação. Sim, isso acontece. Ou melhor, as lendas dizem que acontecia. Mas apesar das travessuras que muitas vezes podem ser até perigosas, os Kappas são conhecidos por terem um código de honra extremamente rígido. Respeitar promessas é sagrado para o Kappa e eles nunca voltam atrás com a sua palavra. Os Kappas têm uma relação de amor e ódio com o ser humano. Dependendo do humor dele, quando você cruza com um Kappa, ele pode fazer coisas maliciosas, como arrastar você para a água, tentar te afogar, e entre outras coisas. Mas quando ele é respeitado ou então subjugado por força mesmo ou astúcia, os Kappas são conhecidos por ensinar técnicas de medicina e agricultura. Se acredita que eles gostam muito de pepinos, inclusive, e que esses vegetais são utilizados ou eram utilizados muito como oferendas para os Kappas, para alegrar eles, enfim, ganhar a confiança dos Kappas. Mas ao contrário dos legumes, eles parecem odiar os animais, especialmente vacas e cavalos. Ao ver uma vaca ou um cavalo, eles dizem que eles atacam esses animais sem nenhum motivo aparente. Apesar de tudo, não é uma boa ideia você irritar um Kappa. Isso porque o método preferido de matar dele é o afogamento ou então simplesmente morder a sua vítima até a morte. E eles também são conhecidos por devorar os seres humanos, mas de uma maneira assim, bem peculiar. Sem me aprofundar muito nesse assunto, existe uma antiga crença no Japão de que todos os seres humanos têm dentro de si, lá na retaguarda, uma bola mística de carne chamada Shirikodama. Os Kappas então enfiam a mão lá, retiram essa bola e comem ela inteira. E aí a pessoa morreria porque tecnicamente essa bola é a alma da pessoa. Não que você sobrevivesse a alguém fazendo a mesma coisa, independente daquilo ali ser a sua alma ou não. Mas enfim, apesar de tudo isso, de serem criaturas perigosas, ou que você no mínimo tem que agir com cautela, se livrar de um Kappa é bem fácil, eu diria que até meio besta. Justamente pelo seu rígido código de honra, se você se curvar para um Kappa, dessa maneira demonstrando respeito, ele vai se sentir obrigado a retribuir esse favor. E reparem que quando você faz esse movimento aqui, toda aquela água que tem na cabeça dele, naquela cumbuquinha, cai. Junto com essa água, toda a força e vitalidade do Kappa, fazendo com que o seu corpo desmorone no chão, sem vida. Talvez possa não ser uma coisa tão assustadora assim, mas eu acho tão legal essa história do Kappa, até porque é uma coisa muito diferente, tanto em relação às outras coisas do mundo, como as coisas em relação a do próprio Japão, as lendas do próprio Japão. Veja que é bem normal que se tenham lendas sobre mulheres bonitas que seduzem os homens e depois matam eles ou com gelo, ou elas devoram eles em formato humano, ou devoram em formato de aranha, tem várias desse tipo. O Kappa é uma criatura tão diferente e tão legal, que tem uma história tão diferentona mesmo por trás, que eu não podia deixar de comentar sobre ele, pelo menos. Eu espero que você tenha gostado também desse tipo de história. Se você gostou, fala pra mim aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Acho que já deu pra reparar que tem muitos yokais ligados com água, e esse nosso próximo também não vai ser tanta exceção assim, mas vai ser um que tem uma relação um pouquinho menor com água. Isso porque agora nós vamos falar sobre a terrível lenda da Daki, que não só é um personagem de Demon Slayer, como também é um personagem do folclore shintoísta. Um personagem não, um yokai. Daki são mulheres aterrorizantes que assombram as ilhas rochosas, mais especificamente as ilhas da região de Saga, e se alimentam da vida humana. Elas se escondem ao longo dos penhascos à beira-mar, esperando um pescador para devorar. Quando a Daki avista uma pessoa atracando seu barco e cozinhando seu peixe, ela faz o seu movimento, se aproxima como se fosse uma mendiga e pede um peixe. Não importa se a resposta vai ser sim ou se vai ser não, a Daki só quer se aproximar da pessoa. E uma vez que o pescador esteja ao seu alcance, ela ataca, drenando todo o sangue do seu corpo. E os pescadores das ilhas de Saga têm um medo particular das Daki.
E como resultado, eles desenvolveram um método específico para ancorar os seus barcos quando pararem numa ilha para cozinhar o seu peixe. Eles simplesmente jogam a âncora em direção ao mar sem amarrar o barco em mais outros apoios. Isso facilita muito para, se eles precisarem sair às pressas, que eles só cortem a corda da âncora e partam embora. Dizem que um dia um pescador e seus 2 filhos pararam em uma dessas ilhas, mas para nadar mesmo. Depois de algum tempo nadando no mar, eles foram para a costa e acenderam uma fogueira. Pouco tempo depois, uma mulher estranha e esfarrapada se aproximou e pediu a eles um peixe. O pai era um pescador experiente, ele sabia das DAC e logo desconfiou dessa mulher estranha. Ele se virou para os filhos e pediu que fossem até o barco buscar um peixe. Os filhos obedeceram e foram até o barco procurar um peixe, mas, como eu já disse, eles foram lá para nadar e não para pescar. E como não foram para pescar, não tinha nenhum peixe e seus filhos gritaram isso. O pai se fingiu de louco, fingiu confusão de não entender o porquê eles não tinham encontrado um peixe e disse que ia até lá ajudá-los. E quando todos os 3 estavam a bordo, ele repentinamente cortou a linha da âncora, o que fez com que o barco partisse em direção ao mar. A mulher correu até a beira da ilha berrando e gritando de raiva por ter perdido a sua presa, mas eles escaparam, afinal. Eu decidi trazer a história da DAC aqui porque ela é um pouco diferente também foge desse padrão. Apesar de ser uma mulher canibal, é uma coisa que foge daquela mulher maravilhosa que é dita nas outras lendas. Essa aí, na verdade, é bem esfarrapada mesmo. Vocês estão vendo imagens aí ao longo do vídeo. Dizem que essa lenda também foi feita para não assustar os pescadores, mas às vezes para explicar o desaparecimento inexplicável de pescadores nessa região, que acontecia muito. Provavelmente porque é uma região muito rochosa, com uma maré muito estranha, e às vezes os barcos poderiam ficar parados, né, quebrados, baterem contra alguma rocha, e os pescadores se afogarem. Essa era a explicação que talvez era dada para que o pescador tomasse mais cuidado para poder voltar para casa. Enfim, esse tipo de lenda surge com algum motivo da vida real e esse é um deles. Só que não deixa de ser um negócio muito amedrontador, até porque naquela época você tem que lembrar que não existia muita luz além do fogo, né? Que então se você estivesse de noite cozinhando seu peixe, a luz do fogo era a única coisa que você poderia enxergar. Então se coloque nessa situação, você está sozinho, ou então você e mais uma pessoa no máximo, vivendo dessa vida pesada de pesca e de repente você está em volta da sua fogueira cozinhando seu peixe para passar a noite, já que no outro dia você talvez fosse repetir esse processo de sair para pesca, se expor ao mar. De repente você ouve alguém se aproximando, alguma coisa se aproximando. Lá do mato, você vê uma mulher saindo. Uma mulher que parece uma mendiga, esfarrapada, mas você nunca ia esperar que ela fosse te devorar. E por isso que essa lenda é tão interessante assim. Mas e você? Qual dessas 3 foi a sua lenda preferida? Qual que você acha que é a minha? Fala aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E já que você vai estar lá embaixo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, clicar no nosso sininho para você ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora. Nosso canal já é repleto de conteúdos exatamente como esse que eu tenho certeza que você vai adorar. Muito obrigado por ter assistido até o final, um grande abraço, falou!